Bíblico diz: a visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os 4 animais. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Versículo 2: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E você diz amém. Amém. Pode se assentar. Fica à vontade na casa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor pode colocar um fundo bem suave, bem baixinho, por gentileza. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Graças a Deus. Bem sabemos biblicamente e escatologicamente que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus está às portas. Biblicamente, para quem é um leitor da Bíblia, quem estuda a Bíblia Sagrada, quem acompanha as profecias escatológicas, sabemos que se passou um bom tempo, algumas dispensações desde o princípio da Bíblia. Você pode andar numa linha do tempo, de Gênesis a Apocalipse, e entender qual é esse tempo do século 21, biblicamente, que a gente está vivendo, presenciando. E se Jesus verdadeiramente está às portas. Biblicamente, Mateus capítulo 24 fala dos princípios das dores. Os discípulos maravilhados com um grande templo construído, edificado, glória a Deus. Então Jesus começa a profetizar, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, fala para a gente quais serão os sinais da tua volta e do fim do mundo. Então Jesus começa a profetizar mais de 14 sinais que mostram e revelam a sua vinda e o fim do mundo. É guerra, é pai matando o filho matando o pai, é tsunami, o amor de muitos se esfriando, é terremoto. Então, se você observar os princípios das dores, a profecia que o próprio Cristo profetizou acerca da sua volta e do fim, em Mateus capítulo 24, você vai entender que todos esses sinais já se cumpriu. Estamos na dispensação da graça. E o que está faltando então, pastor, para Jesus voltar? É só a trombeta tocar, irmão. É só a trombeta tocar. Se você for andar na Bíblia, na linha do tempo, a primeira dispensação foi a dispensação da inocência. O tempo que Adão e Eva não conheciam o pecado. Foi um tempo, houve um tempo da inocência. A segunda dispensação foi a dispensação do pecado, do conhecimento. Adão e Eva passaram a conhecer o pecado, comeu do fruto proibido. Então, essa é a dispensação da consciência. Eles passaram a ter conhecimento do pecado. A terceira dispensação, o tempo, estamos andando na Bíblia. A terceira dispensação foi a dispensação do governo humano de Nimrod, o povo que estava construindo, aleluia, a grande torre de Babel. E o tempo está se passando. A quarta dispensação e a dispensação dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Tempo dos patriarcas também se passou. Qual foi a quarta dispensação? O tempo está andando, o tempo não para. O tempo, dispensação, quer dizer um tempo curto e um tempo longo. Quando se falamos de dispensação, falamos de tempo. O tempo não para, a linha do tempo não para. De Gênesis a Apocalipse não para, o tempo não para. Aleluia. A
Bíblia diz que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então falamos da quarta dispensação, o quarto tempo da história do homem, da Bíblia Sagrada, a dispensação da lei, a dispensação da lei. Deus libertou o povo do Egito, Deus deu mandamento para o povo no Monte Sinai, deu as pedras, 613 mandamentos a Moisés, ao povo de Israel. Dispensação no tempo da lei, os juízes, os monarcas, os reis de Israel, os profetas que profetizaram, Miqueias, Ezequiel, Obadias, Amós, Jeremias, Sofonias, Jonas, Malaquias, profetas maiores e profetas menores. O tempo, aleluia, a dispensação da lei também se passou, os monarcas se passou, os grandes reis se passou, os juízes se passou, os patriarcas também se passou, aleluia, Adão e Eva também se passou. E qual é a quinta dispensação, o quinto tempo da história da humanidade, da dispensação, aleluia, o quinto tempo é a dispensação da graça. Quando Jesus ele veio, nasceu no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo, cumpriu seu ministério de 3 anos e meio para cumprir a sua missão, porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para cumprir a sua missão, cumprir o seu ministério. Jesus foi traído, Jesus foi entregue aos líderes religiosos, às autoridades judaicas, aleluia. Jesus tomou soco na cara, foi cuspido. Jesus, aleluia, Jesus foi julgado injustamente, Jesus foi açoitado, Jesus recebeu a coroa de espinho, Jesus carregou a cruz pesada nas ruas de Jerusalém, e Jesus foi crucificado no Gólgota, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus agora se ascendeu ao céu, aleluia. E em Atos capítulo 2 ele envia a promessa no dia de Pentecoste, ele envia o Espírito Santo de Deus, e aí começa o tempo, a dispensação da graça. Pastor, então que tempo é esse que estamos vivendo na linha do tempo da Bíblia Sagrada, das profecias escatológicas? Estamos na dispensação, no tempo da graça. E quanto tempo que faz que já passou essa dispensação da graça, esse tempo? Estamos, aleluia, estamos nesse calendário, o calendário romano, estamos no século 21, aleluia. Faz mais de 2000 anos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele morreu, o Espírito Santo desceu, dia de Pentecoste. Então estamos no tempo da graça, se passou mais de 2000 anos, e essa dispensação, esse tempo vai acabar. Quem estuda escatologia, quem estuda profecia, se você for estudar a estátua de Nabucodonosor, é uma linha do tempo, da cabeça aos pés da estátua de Nabucodonosor. Em Daniel capítulo 2, a cabeça ouro, o império babilônico se passou, peitos, aleluia, peitos de prata, persa, aleluia, o ventre e o quadril, Grécia, pernas de ferro representando o império romano. A Babilônia se passou, dos persas, a Persas passou, a Grécia também passou, o Império Romano também passou, o Império Otomano também passou. A estátua de Nabucodonosor é uma profecia, é uma linha do tempo, aleluia. Então, pastor, o que falta se cumprir da estátua de Nabucodonosor sendo uma linha do tempo, apontando o princípio da profecia de Babilônia até o fim do livro do Apocalipse? Biblicamente, escatologicamente, nós estamos vivendo no tempo do peito do pé da estátua de Nabucodonosor. E o que falta se cumprir? Falta se cumprir somente os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, que representa 10 nações que vão se levantar juntamente com um pequeno chifre de Daniel capítulo 7, que representa o anticristo, o pequeno chifre, que só
entre os 10 chifres da visão que Daniel teve em Daniel capítulo 7. Aleluia! A revelação de Daniel capítulo 2 do sonho de Nabucodonosor e Daniel capítulo 7 é a mesma profecia da história e a mesma profecia do fim. Aleluia! Então entendemos profeticamente, escatologicamente, que estamos no tempo da graça. Aleluia! E esse tempo vai acabar. Esse tempo vai acabar. A qualquer momento esse tempo da graça vai acabar. Hoje você vê aí, ó, as pessoas vivendo no mundo, vivendo no pecado. Eles veem a porta aberta. Aleluia! A igreja evangelizando, cumprindo o ID, anunciando a palavra. Hoje eles têm essa oportunidade, estão debaixo da graça, mas a graça vai acabar. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 e 17: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, aleluia, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para se encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Paulo profetizou acerca da ressurreição dos santos e acerca do arrebatamento da igreja há mais de 2000 anos atrás. Por quê? Porque a igreja de Tessalônica estava sendo perseguida pelo Império Romano. Muitos irmãos na época do primeiro século estavam sendo crucificados, martirizados, lançados no Coliseu Romano, sendo queimados, sendo mortos pelo Império Romano. Então eles estavam preocupados, aleluia, com os irmãos que haviam morrido, aleluia, tinham sido mortos, martirizados. Eles estavam preocupando, eles estavam ansiando, eles não se apegavam às coisas terrenas. Naquela época eles já estavam esperando, ora Maranata, ora vem Senhor Jesus. Paulo, e aí Paulo, cadê o nosso Senhor? Estamos sendo perseguidos, os irmãos estão sendo mortos. Paulo, cadê o nosso Senhor? Naquela época a igreja já ansiava, já esperava a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Paulo anuncia o arrebatamento da igreja. Paulo também profetiza em 1 Coríntios, para a igreja aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 51 a 58, eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isso que é mortal se revista de imortalidade, enquanto isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Onde está a morte e o teu aguilhão? Onde está aí fora a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado a lei, mas graças a Deus, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede sempre firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A qualquer momento a trombeta vai tocar e a igreja será arrebatada para se encontrar com o Senhor dos ares. Quem está preparado, abra a tua boca e glorifique. A qualquer momento a graça vai terminar e vamos se adentrar à dispensação dos 7 anos do Apocalipse. Se você observar
Aleluia. Em Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 3 fala das 7 igrejas da Ásia Menor, representando a história da igreja em todas as dispensações, a história da igreja. Apocalipse 1 ao capítulo 3, as 7 igrejas da Ásia Menor representa o período da igreja aqui na terra. Se você observar o capítulo 4, quando João vê uma porta aberta e uma voz como de trombeta sobe, vem e vem, representa o arrebatamento da igreja. Capítulo 5 de Apocalipse, aleluia, João ele contempla, aleluia, um cordeiro. João contempla um livro selado com 7 selos, um livro escrito por dentro e por fora, aleluia. Então a Bíblia diz que não foi achado ninguém digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Então João chorava muito, mas o ancião disse: João, não chore, João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Aleluia. O capítulo 5 de Apocalipse, a igreja não vai estar mais na terra, a igreja vai estar na presença de Deus no terceiro céu. Quando Jesus abriu o livro que contém todo o desdobramento da história do livro do Apocalipse, todo o juízo e o castigo de Deus sobre a terra, nós não vamos estar aqui, nós vamos estar nas bordas do Cordeiro, enquanto a terra vai passar pelos 7 anos do Apocalipse. Juízo de Deus, juízo dos homens e juízo do inferno. Nós vamos estar numa grande festa, é 7 anos de festa nas portas do Cordeiro, e a Bíblia diz que eu e você vamos se assentar na mesa com Abraão e Isaac e Jacó. Se você observar na Bíblia, Ezequiel capítulo 8, há vários tipos de arrebatamento. Ezequiel capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz que Ezequiel foi arrebatado em espírito da Babilônia em visões a Jerusalém. Se você observar em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo foi arrebatado em espírito ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que para o homem não era lícito falar. Olha que privilégio, Paulo foi arrebatado em espírito ao terceiro céu, aleluia. A Bíblia diz em Atos capítulo 8 que Felipe foi transportado de uma cidade para a outra cidade, foi arrebatado. Em 2 Reis capítulo 2, Elias é arrebatado em carruagens e cavalos de fogo. Deus olhou para Elias: eu quero esse Elias para mim, eu vou tomar esse Elias para mim, aleluia. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5 que Enoque andava com Deus, só vai ser arrebatado, só vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares somente quem anda com Jesus. Quem anda com Jesus aqui? Tem alguém que anda com Jesus? Tem alguém que vive uma vida de santificação aqui, irmão? Será que tem alguém que ora aqui ainda? Será que tem alguém que jejua aqui ainda? Será que tem alguém aqui que, oh glória, que nega a si mesmo e vive a Cristo? Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim como Jesus, assim como Deus arrebatou Enoque, assim como Deus arrebatou Elias, a promessa é essa: a igreja vai ser tomada, a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Essa parábola, ela representa o arrebatamento da igreja. Ouve-se um clamor à meia-noite, aí vem o noivo, e só estava preparada para se encontrar com o noivo. Assim
5 virgens prudentes que estavam com as suas lamparinas acesas, que tinha azeite de reserva. O azeite representa a presença do Espírito Santo. Você é uma lamparina, você não pode estar vazio, você não pode estar vazia, porque quando a trombeta tocar, aí vem o noivo. Aleluia. Se você estiver vazio, se você não tiver o azeite, você vai ficar. Mas se você tiver como as 5 virgens prudentes, aleluia, com a sua lamparina cheia do azeite, você vai subir e vai se encontrar com o seu Senhor nos ares. Então não deixe o fogo apagar, não deixe o fogo apagar. Joga lenha, ora, jejua, lê a Bíblia, obedece, seja submisso, faz a obra, joga lenha, não deixe o fogo do Espírito Santo apagar. Aleluia. É interessante que quando João ele foi arrebatado em espírito, ao ter o seu Apocalipse capítulo 5, ele viu aquele livro que tem toda a história do fim dos tempos, do livro do Apocalipse, todo o desdobramento da história do fim. Então João chorou muito, porque ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de olhar para o livro e de abrir o livro. Mas o ancião disse: não chore, João, eis aí o cordeiro que foi morto, mas está vivo. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. É interessante que em João capítulo 19, o mesmo João que teve esse privilégio de ser arrebatado em espírito, ele estava na ilha de Patmos. João estava aprisionado na ilha de Patmos. Domiciliano, o imperador romano, mandou aprisionar João. Vamos acabar com João. Acabou o ministério de João. Mas a Bíblia diz que João foi arrebatado em espírito. É interessante, irmão, que João, em João capítulo 19, ele contemplou Jesus na cruz, dilacerado. No pé da cruz só estava João, aleluia, o discípulo do amor, o apóstolo do amor, e somente a sua mãe Maria. Aí Jesus na cruz com a coroa, pegado, dilacerado, ensanguentado, disse: ei, mulher, eis aí o teu filho. Ei, homem, eis aí a tua mãe. Aleluia. João estava no pé da cruz. Imagina João vendo o mestre, irmão, todo desfigurado, dilacerado. Mas na Bíblia Sagrada, João foi o único que contemplou Cristo glorificado. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 18. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, aleluia, dizendo: o que fez, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido no peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão relucente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada no 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, João, quando vi, caiu aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, João, não temas, João, fui morto, João, mas estou vivo, estou vivo, eu fui morto, João, mas estou vivo para todo
desde sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. João contemplou Jesus na cruz desfigurado. João contemplou Cristo. Olha a aparência de Jesus: olhos de fogo, cabelos como a branca lã, uma veste até os pés, um cinto de ouro no peito, os pés semelhantes a um latão reluzente, o rosto como o sol. Olha, meu Deus, João contemplou a aparência de Jesus, porque muitos dizem: Deus é espírito, não tem espírito, não tem aparência, não conhece Bíblia. Como que o céu não vai ter aparência? Como que os anjos não vai ter aparência? A Bíblia diz que eu e você vamos contemplar a face de Deus. A gente vai contemplar a face de Deus. A gente vai contemplar a face de Cristo. Jesus diz em João 14, 1 e 2, é promessa, não se cumpriu, é promessa para a igreja, para mim e para você. Filhinhos, filhinhas, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: pois eu vou e vou preparar-vos lugar. E se eu preparar-vos lugar, virei outra vez no arrebatamento. Estejais vós também, estejais vós também. Aonde Jesus estiver, você vai estar, você vai estar, você vai estar. A tua casa vai estar, a tua casa vai estar. Aonde Jesus está na eternidade, você vai estar, você vai estar. Oh, glória! Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Jesus disse: o que vencer, o que vencer, o que vencer, o que perseverar até o fim, o que me amar, me obedecer, viver uma vida santa, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito. Oh, glória! Moradas preparadas para mim, para você no céu. Fica tranquilo, irmã, tá difícil na terra, é crise, tá difícil, pastor. Tô morando de aluguel, junto do córrego, é fedor de rio, não tá fácil. Fica tranquilo, fica tranquila, você não vai pagar aluguel no céu. A morada preparada para mim e para você. Lá no céu você não vai pagar luz, não. Lá não tem anel, não. Lá não tem eletropaulo, não. A Bíblia diz que a luz é o próprio Cristo que ilumina o céu. Aleluia! Você não vai pagar água, não, para saber se não. A Bíblia diz que do trono de Deus joga uma água que flui para a vida eterna. Aleluia! Quando a trombeta tocar, quando você descer a sepultura, vai ficar roupa, vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar anel de teologia, vai ficar diploma, vai ficar terno. Você vai subir pelado, que nem Adão e Eva no princípio da inocência. Mas fica tranquilo, fica tranquila. No céu você não fica pelado não. Há uma veste preparada para mim e para você. Não, irmão. Você não vai sentir o cheiro de poluição, não. Você vai sentir o cheiro do céu. Não há tristeza, não há morte, não há lembrança, não há dor, não há sofrimento. É gozo, é alegria, é vida eterna, é um corpo glorificado.
Paulo diz que nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Pode estar na cadeira de rota, pode estar sem a perna, coxo, sem a mão, pode estar gordona, 200 quilos, 300 quilos, 100 quilos, pode estar com câncer, com tumor, com AIDS. Quando a trombeta tocar, você vai receber um corpo de modelo, de modelo. Vai ser sem estria, sem espinha, sem ruga, vai estar completo, orelha, mãos, pés, braços. Você vai subir com o corpo glorificado. João também na visão do desdobramento do livro do Apocalipse, quando Jesus abre o primeiro selo representa o primeiro cavalo de Apocalipse capítulo 6. Os 4 selos que são abertos quando Cristo abre, João vê, são 4 cavaleiros. O cavaleiro branco do Apocalipse capítulo 6 não é Jesus, muitos confundem. Jesus é o cavaleiro branco de Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 6, o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, um ditador mundial, o anticristo, que vai governar mundialmente, o pequeno chifre de Daniel capítulo 7, que vai governar com as 10 nações, que simbolizam os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, e os 10 dedos de Daniel, os 10 chifres de Daniel capítulo 7. E agora o segundo selo representa o cavaleiro vermelho, e foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. Quando o anticristo vir, ele vai trazer 3 anos e meio de falsa paz. E quando é aberto o segundo selo, o cavaleiro vermelho, foi-lhe dito para que tirasse a paz da terra. Então entendemos que no capítulo 6 de Apocalipse, o segundo cavaleiro vermelho representa o início da grande tribulação, terceira guerra mundial. Vai ser morte, armas nucleares, bombas atômicas, armas químicas e biológicas, o juízo de Deus, o juízo dos homens e o juízo do inferno. Aleluia! O terceiro cavaleiro, cavaleiro preto, fala de uma balança, fala de fome. As plantações vão ser destruídas pelos armamentos químicos e biológicos, pelas armas nucleares, guerra, morte. Não vai ter plantação, não vai ter colheita, vai ser escassez de alimento, de água. Deus vai castigar os rios, Deus vai castigar os mares. Aleluia! Então, aleluia! O anticristo agora, haverá um decreto mundial, haverá escassez de alimento, de água. Então só vai poder comer o mínimo do mínimo, que não vai dar para alimentar uma família, mas é a quantidade de um alimento para uma pessoa, para 5 pessoas, uma família. Vai ser mais ou menos assim, uma medida de cevada é equivalente à quantidade de alimento para uma pessoa, para alimentar 5 pessoas. Pode ser rico, pode ter dinheiro, haverá escassez de alimento. O cavaleiro preto do livro de Apocalipse, haverá fome. O anticristo vai estar governando mundialmente e só vai poder comer o mínimo do mínimo e beber o mínimo do mínimo e poder sair da liberdade na rua se tiver a marca da besta, o 666, o cavaleiro amarelo, o 4º cavaleiro. A Bíblia diz que era o cavaleiro, que é o cavaleiro amarelo, e a morte está assentado sobre este cavaleiro, e o inferno o seguia. Esses 4 selos representam o juízo de Deus que vai ser aberto e derramado sobre a terra. O 4º cavaleiro, o amarelo, diz que a morte está em cima dele, a mortandade, a morte vai operar na terra, e o inferno vai seguir a morte. Apocalipse capítulo 19, a Bíblia diz que uma estrela, se representando o anjo, vai abrir o poço do abismo. Quem tem a chave para abrir prisões do poço do abismo é somente Deus. O diabo não tem nem a chave da tua casa, porque Jesus esmagou ele e pegou a chave. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que a terça parte dos anjos foi expulso do céu. Lúcifer, há anjos poderosos, diz Judas, em Apocalipse capítulo 9, há demônios poderosos que estão presos em prisões no poço do abismo. Mundos
ardente, e muitos demônios poderosos vão ser soltos na grande tribulação do Apocalipse para matar a 7ª parte da população da terra, que é mais de 4 bilhões de pessoas vão ser mortas, os homens vão ser tocados, os homens vão procurar a morte durante 5 meses, e a morte vai fugir deles, aleluia. O inferno vai operar sobre a terra no tempo da grande tribulação, mas a promessa é, enquanto a terra passa pelos 7 anos do Apocalipse, eu e você vamos estar no céu, assentado na mesa. A Bíblia diz que o sol vai se escurecer, a lua vai se tornar-se em cor de sangue, haverá uma chuva de meteoro como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, diz o livro do Apocalipse. A Bíblia diz que Deus vai castigar os homens com uma praga incurável, câncer, doenças, aleluia. A 7ª parte da população vai ser morta pela espada, guerra, pela fome, pelas pestes e pelas bestas feras. Diz a Bíblia que antes do sol escurecer, Deus vai aproximar um pouco o sol da terra e vai abrasar os homens, diz Apocalipse, e os homens vão blasfemar contra o Criador, aleluia. Haverá um terremoto, diz a Bíblia, o livro do Apocalipse, haverá um terremoto como nunca houve na face da terra. Imagina Deus tremendo o mundo inteiro. Às vezes você vê tremor de terra no Japão, nos Estados Unidos, em alguns países do mundo. Imagina esse terremoto do Apocalipse, que diz que nunca houve um terremoto semelhante a esse. Deus vai chacoalhar toda a terra. É casas que vão cair, é prédios que vão desmoronar, é pontilhões que também vão desabar, tsunami, haverá morte, mas eu e você vamos estar na glória. A Bíblia diz que João, ele teve uma visão. Apocalipse 14, versículo 6 a 11. E viu um anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar sobre toda a terra, e a toda nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar, as fontes das águas. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da sua prostituição. E seguiu outro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Ai daqueles que ficar no 7 anos do Apocalipse, ai daqueles que receber a marca da besta. Quem receber a marca da besta, 666, diz a Bíblia que já assinou a sua sentença de condenação e será lançado no lago de fogo e enxofre, aonde a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Mas a promessa para mim e para você não é um lago de fogo. A promessa para mim e para você é: ele disse: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Efésios capítulo 4, versículo 30. Vou encerrar. 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Quem aceita Jesus como seu Salvador faz a confissão de amor. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Só vai para o céu, só recebe o Espírito Santo sendo quem confessa e quem aceita o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vive uma vida de santidade e obediência, e tem a presença do Espírito Santo de Deus. Você tem uma missão. Cuida do selo, cuida da marca. Você foi selado, não foi com 666. Você foi selado com a marca da promessa. Glória a Deus! O selo representa que há um dono, há um proprietário. Então, quando você é selado por Cristo, pelo Espírito Santo, quer dizer que você tem um dono, você tem um Senhor. Alguém comprou eu e você. Você aceitou a cruz, você aceitou a nova aliança, você aceitou o corpo, o pão, o sangue, o suco de uva. Você aceitou ele, aleluia. Então você foi selado, porque quando confessamos, o Espírito Santo de Deus desce e passa a morar dentro de nós. Você é meu templo. 1 ou 2 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, é santo, é santo. Esse templo aí é santo ou é profano? Você é a casa de Deus ou você é a sinagoga de Satanás? O teu corpo é santo, a tua vida é santa, o teu corpo é santo, a tua vida é santa, a tua casa é santa, você é santo. Ele é meu, ela é minha. Romanos 9:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha a morte querendo entrar. Êxodo 12. Eu vou entrar na casa dos hebreus. Aí Deus disse para Moisés e para o povo: passe o sangue nos umbrais da porta. É a minha marca, é o meu selo. Não há morte, não há maldição, não há mortandade. E o anjo da morte passou de largo. Não posso entrar ali, não posso entrar naquela casa, não posso tocar nele, não posso tocar nela, não posso tocar no casamento, não posso tocar na finança. Ele tem a marca, ele tem a marca, ela tem a marca, ele tem a marca, ela tem a marca, ele tem a marca, ele tem a marca, ela tem a marca. O diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor bramando como leão. Ele só anda ao derredor, mas ele não pode entrar, ele não pode tocar, porque você tem o dono, você tem o dono, você tem o dono. Você foi comprado, você foi comprado, você foi comprado, você foi comprado, a sua casa foi comprada, você tem o dono, você tem o dono, você está selado, você está selada, e a trombeta vai tocar, e você vai subir. E eu vou concluir que eu ainda vou pregar lá em Francisco Morato. Ontem eu fui para o evangelismo. Chamei os irmãos: sai do comodismo, crente. Vamos fazer evangelismo no Rincão e na Arábia. Sai das 4 paredes, é o ID. A gente evangelizou mais de 1000 almas. Jardim Rincão, Arábia. Foi top. Trabalhei em pé cortando o cabelo, que eu gosto de cabelo. Faço a obra por amor. Fiquei 10 anos preso. Tive encontro com Jesus na dor.
Aceitei ele no cárcere, estou 12 anos servindo a Deus, 6 anos servindo no cárcere e 6 anos na rua. Li a Bíblia, estou lendo pela 8ª vez pela misericórdia, fiz teologia no cárcere, o médio e o básico, e hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Líder de missão, fazemos trabalhos na Cracolândia, casa de recuperação. A gente prega onde Deus manda, não cobra R$1, prego por amor, prego Bíblia, não tem chave de casa, não tem chave de carro, é salvação, lago de fogo, obediência, santidade, renúncia, aleluia! Jesus poderoso! É por amor, vou na favela, vou na boca de fumo, é na autoridade, os caras dizem, mas esse crente é louco, os irmãos, nossa irmão, quero ser que nem você é louco. Eu falo, sabe o que é isso? É gratidão, é amor ao Senhor Jesus Cristo. Eu amo Deus, eu amo Jesus, eu sou grato à salvação, eu vou orgulhosa, eu vou anunciar, eu vou dar com a Bíblia na mão e vou gritar, Jesus é o caminho, a verdade. Eu falei pro meu pastor esse dia, eu falei, pastor, se Deus falar pra mim, se quer morrer pro céu agora, até comentei com a minha mãe, ela disse, filho, não fala isso, é a sua família, seus filhos. Eu falei, irmão, meu coração não está em família, o meu coração não está em carro, em casa, em nome, status. Eu quero céu, tudo isso aqui é passageiro, eu quero Deus, eu quero Jesus, aleluia, eu quero Jesus e a vida eterna. Aonde estiver o teu coração, aí estará o vosso tesouro. Sabe o que é isso? É a alegria da salvação. Jesus disse em Lucas 10, 20: alegrai pelo vosso nome, está escrito no livro da vida. Quando Davi distorna na alegria da tua salvação, ele havia perdido a presença, a alegria da salvação. Quando ele pecou com Betseba e mandou matar Urias, o homem sem a presença, há um vazio dentro dele e dela que somente Deus, a salvação, pode preencher. Ele e ela sabem que se partir vai para o tormento eterno. Mas eu e você, mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo no deserto, mesmo na perseguição, no vale, a gente se alegra. O sinônimo de alegria é festa, o sinônimo de festa é alegria. Então quem é crente, até na prova, na luta, é festa, é festa, é festa, é festa. Coloque esse cântico de vitória na tua boca, Romanos 8, 31 ao 39. Que diremos, pois, estas coisas? A tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a crise, o fofoqueiro, a fofoqueira, não. O deserto, vale a pena, não. Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas ao matador. Mas em todas estas coisas
mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, porque estamos certos de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nada, 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 nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé, por gentileza. Aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, profeticamente o que falta só se cumprir é a trombeta tocar. Permaneça como as 5 virgens prudentes. Continua fazendo a obra, irmão. Permaneça cheio, orando e jejuando. Crie hábito, irmão. Eu estou criando hábito todo dia de jejuar e orar. E Bíblia o dia inteiro no salão. O cliente não está lendo Bíblia, não está na pregação, revelação, livro, Bíblia. O cliente chegou, fone de ouvido Monster. Não ouvi nenhum perreco dos caras do salão. Um papo furado, conversa fiada, não estou perdendo tempo não. É 24/48 Deus, ouvindo pregação, ensinamento, louvor. É 24/48 Deus, irmãos. Crie esse hábito. É necessário isso. Amém? Então a promessa é essa: que a gente vai ser arrebatado e vai se encontrar com Cristo nos ares. Amém? E qual que é a outra promessa para concluir? Da igreja. A igreja vai se encontrar com Cristo nos ares. Amém? Vai entrar no terceiro céu. Vai receber recompensa no tribunal de Cristo. Vestes brancas, coroa. 7 anos de festa. Bodas. Vai se sentar na mesa. Festa 7 anos. E no final de 7 anos, Apocalipse capítulo 19, 11 ao 16, João diz: olha a promessa da igreja. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, os anjos e a igreja, vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca sem aguda espada para ferir com ela as nações, e ele mesmo as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagarto do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste, e na sua coxa, tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. A promessa é essa: que a trombeta vai tocar, a gente vai se encontrar com ele, e depois dos 7 anos de festa, a gente vai vir com ele, montado em cavalos brancos, num grande exército com Cristo, para julgar e para reinar. Quem crê essa palavra, abra a tua boca e glorifica e bate palma para Jesus. Jesus está voltando.